Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço tua misericórdia sobre a minha vida, teu perdão, poder, favor e graça. Quero ser boca do Senhor, quero ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Sendo assim, eu te peço a Deus, que o teu Espírito, que é santo, esteja trabalhando de um jeito muito especial na minha vida e através da minha vida. E quem concorda diz amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, verso 24. Gênesis 32, 24. Gênesis 32, 24. Olha, ontem nós começamos uma sequência. Como nós já sabemos, estaremos juntos aqui todos os dias, porque eu estarei fazendo os cultos online todos os dias, a não ser que por algum motivo ou outro eu não possa fazer. Do contrário, estaremos todos os dias. Enquanto não voltar, nós estaremos juntos aqui. Tá? A gente está aí junto para crescer junto mesmo. Então, pronto. É certo que o mês de junho nós não teremos culto presencial, sem culto presencial, é certo, já é certeza. Então, até o final de junho nós estaremos junto aqui. Depois, em julho, é uma outra conversa. Vamos viver dia após o outro dia, tá bom? Então, nós começamos ontem uma sequência que nós denominamos seminário de oração. Seminário de oração. Não é um estudo aprofundado sobre oração, não é uma feijoada de oração, não é. É coisa simples, mas que, se colocada em prática, como aquela moça colocou em prática, tenho certeza, vai mudar muita coisa na vida de muita gente, começando pela minha vida. Tá bom? Então, ontem nós conversamos, nós falamos do Abraão conversando com Deus, nós falamos da oração mencionada em Gênesis, no início, começou-se a invocar o nome do Senhor, falamos da necessidade de todos orarem, falamos da ajuda do Espírito Santo na vida de uma pessoa quando essa ora, falamos que as orações dos santos, elas sobem a Deus como um aroma agradável, como um aroma suave. Então, isso tudo nós conversamos ontem. Se conversamos ontem, hoje nós não vamos conversar disso. Hoje nós vamos conversar de outra coisa. Vamos dar sequência à nossa conversa. Eu falei o texto, agora eu não lembro se eu falei ou não. Falei. Gênesis 32. Deixa só eu acertar aqui a minha configuração para não ficar fechando a tela da minha Bíblia aqui. Espera lá, me dá 3 segundos. Pronto. Olha, hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis 32, do 24 até o 30. Vamos ler e falar do Jacó, mas nós não vamos entrar na história do Jacó. Nós vamos ficar com a luz do texto de Jacó, orando, conversando, tá bom? Então nós não vamos estudar os pormenores da história do Jacó. Nós vamos olhar o momento em que Jacó entendeu que era necessário buscar a face de Deus. Veja, Jacó ficou sozinho. Ele estava voltando já para a casa dele. Saiu da casa do sogro Labão e agora ele está voltando para a casa dele. Então, ele está dividido em 2 grupos, mas todos aqueles 2 grupos pertenciam a ele. Deus abençoou Jacó de uma maneira tremenda. Só que Jacó está voltando para casa e tem uma questão a ser resolvida, alguma coisa não havia ficado legal. Ele havia saído de casa fugindo. Então, agora ele começa a voltar para casa. No caminho de casa, em um dado momento, ele fica sozinho, que é onde nós estamos iniciando a leitura. Jacó ficou sozinho. E isso é importante, eu não está anotado aqui, mas eu acho importante frisar. Jesus
um dia ele disse assim, ó: entra no teu quarto, em secreto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, o teu Pai em secreto te ouve e te responde. Então, esse momento aqui, ó, Jacó ficou sozinho. Há momentos na nossa vida que necessitamos de estar sozinhos. Mas veja que ele não ficou sozinho sem um propósito. Ele ficou sozinho para estar com Deus. Então é importante, isso é importante. Agora há pouco, eu acabava de falar, nós oramos em um grupo, oramos numa rede social, em grupo, não sei quantas pessoas estavam juntas orando, porque além dos aparelhos que estavam conectados, talvez numa casa tinha mais que uma pessoa orando junto. Eu não sei falar o certo quantos tinham, e também não é essa a nossa preocupação. O certo é que há momentos que a oração ela é feita em grupo, mas há momentos em que estamos apenas nós e Deus. E é importante nós termos esse particular com Deus. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó ele respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Começa aí a mudança na história do Jacó. O nome de Jacó é trocado. Agora, antes Jacó, agora passa a ser Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e você venceu. Prosseguiu Jacó. Prosseguiu Jacó: peço-te, digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Então você vê, é um momento de uma guerra, de uma luta, de uma batalha espiritual. Momento esse aonde Jacó, ele tem algo, ele tem uma questão, ele tem uma pendência a ser resolvida. Ele sabia que do lado de fora tudo estava bem, mas do lado de dentro, por dentro dele, algumas questões estavam a se resolver. E assim é conosco às vezes. Às vezes nós precisamos ter um tempo, por isso a importância da oração, ter um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus, para nós conversarmos e deixarmos Deus tocar na nossa vida, como Ele tocou na vida do Jacó. Tocar na nossa vida e deixar uma marca profunda, como Ele deixou a marca na vida do Jacó, deslocando a coxa. Tocar na nossa vida a ponto de mudar o nome, como Ele mudou o nome do Jacó. Antes era Jacó, usurpador, agora Israel. Israel, por quê? Porque lutou e venceu. Príncipe de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, às vezes as coisas acontecem exatamente desse jeito. Nós não estamos falando de alguém que estava mal sucedido. Não. O Jacó estava tão bem sucedido que ele estava dividido em 2 grupos. Mas veja, ele está dividido em 2 grupos. Ele está voltando para casa com a mulher e filhos. Ele está voltando para casa abençoado.
com servos e animais e assim por diante. Jacó está voltando para casa abençoado. Mas dentro dele haviam questões a serem resolvidas. Talvez você conheça alguém que o lado de fora está muito bem, obrigado. Talvez você conheça alguém que tem uma boa casa, um bom trabalho, um bom salário. Talvez você conheça alguém que tenha um bom casamento, um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe. Talvez você conheça alguém que tenha uma vida que, aos olhos de quem vê, é uma vida muito bem equilibrada. Mas, dentro dessa pessoa, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos saber. O único que tem condição de olhar e entender o que está se passando dentro de alguém é Deus. É Deus. E ontem nós falamos da ajuda do Espírito Santo, que ele vê, ele entende, ele sabe o que está acontecendo lá dentro e ele contribui para que a oração seja uma oração tão cheia da graça de Deus, que provoque a vontade de Deus sobre a nossa vida por causa da oração. Então o Jacó, ele ora. E quando ele ora, a Bíblia diz, a história dele é mudada. A Bíblia diz, o nome dele é mudado. A Bíblia diz, ele é marcado, a ponto dele dizer, eu vi Deus face a face. Porém, a minha vida foi poupada. Olha que coisa. Vamos então ler alguns textos bíblicos. Hoje eu quero conversar com você. A oração, ela é ordenada. Deus, ele nos incentiva a orar. Deus, ele nos impulsiona a orar. Se eu sou um cristão, se você é um cristão, se nós somos cristãos, é importante que nós entendamos a importância, a necessidade da oração e pratiquemos a oração. Então vamos ver alguns textos. São vários os textos. Você vai anotando aí direitinho. Depois eu vou mandar o arquivo para você, sem problema nenhum. Mas anota para você ir ajudando alguém com esses textos que nós vamos conversar. Oração é ordenada. Deus ordena, Ele orienta, Ele fala para nós orarmos. Então veja, 1 Crônicas 16:11. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Eu não vou ficar repercutindo em cima de cada texto, tá? Eu vou ler os textos. É muito texto. Vós já estáis limpos pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é a palavra. Vamos deixar a palavra passar por sobre a nossa vida, trazendo mudança verdadeiramente no conceito, no pensamento, no nosso entendimento a respeito da oração. Vem comigo aqui, ó. Vamos continuar. Não vai sair não. Chama alguém, compartilha, monta a sala de vídeo e vamos embora. Oséias 14:2. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Mateus 7:7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Outro texto, Mateus 26:41. Mateus 26:41. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Tem gente que ora muito, mas não vigia. E tem gente que vigia muito, mas não ora nada. Então, Jesus, ele diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outro versículo, Lucas 18:1.
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Eles deviam orar sempre. E nunca, nunca, nunca desanimar. Lucas 21, 36. Estejam sempre atentos. Orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha que convite à oração. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha quanto texto sobre oração. Olha a importância da oração. Vamos ler mais. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. A tradução que vai dizer: orai sem cessar. 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Tiago 5:13. Está alguém entre vós sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então veja, eu li uma lista de textos bíblicos mostrando, lógico que tem muito mais textos bíblicos que incentivam a oração, mas eu penso que nesse momento essa lista ela é mais do que suficiente para ampliar um pouco o nosso entendimento. Tem pessoa que não gosta de orar. Tem pessoa que pensa assim, eu não vou orar, porque olha, eu sou tão ruim, tão mal, tão problemático, que Deus nem vai me ouvir. Não é verdade. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Eu já conversei com pessoa que disse assim, já fiz muita coisa nessa vida, Deus nem me ouve. Ele ouve. Então é importante entender, a oração ela é extensiva a todos, a oportunidade de falar com Deus, ela é dada a todos, e Deus a todos ouve, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é importante orar. Agora veja, algumas orações respondidas. Então eu tenho aqui uma lista de grandes nomes da Bíblia que oraram e tiveram as suas orações respondidas. Vejam, Moisés, eu não vou falar todos, vou falar alguns, tá bom? Moisés, anota aí, Êxodo 15, 24 e 25. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor. Este lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Gideão, Juízes 6, 39
ao 40 diz assim: disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã, desta vez faze ficar seca a lã e o chão coberto do orvalho. Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Vamos ver outro exemplo de alguém que orou e Deus respondeu a oração. Juízes 13, 9. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. O anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. Então, Manoá, ele ora a Deus e Deus responde. Aqui, dessa mulher, que inclusive ela era estéril, sabe quem é que acaba nascendo? Sansão. Tá bom? Ana, oração respondida, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 27. Era este menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido. Olha, era este menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu esse pedido. Tem gente querendo ficar grávida aí, hein? Tem alguma irmã querendo engravidar? Tem algum irmão querendo carregar a criancinha no colo, é? Olha o exemplo da Ana aqui, ó. Samuel, a resposta da oração de Deus a Samuel. 1 Samuel 7, 9 e 10. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Olha, ele clamou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Está anotando aí? Você está junto ainda aí? Você continua firme e forte aí? Nós estamos falando de uma coisa que verdadeiramente é importante na vida de alguém que quer vencer. Nós estamos falando de oração. Nós estamos falando que a oração, ela é ordenada, ela é incentivada por Deus para que nós possamos desenvolver a prática da oração. E nesse momento nós estamos vendo o exemplo de alguns homens que tiveram as suas orações respondidas. 1 Reis capítulo 9, verso 3, olha Deus respondendo Salomão. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrarei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 37, verso 38. Deus responde à oração do Elias. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração dele voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Olha só, então o fogo do Senhor caiu e queimou. Deus responde oração. O que é que você está precisando? Vamos continuar lendo a Bíblia. Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, verso 18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha, Ezequias, Deus responde à oração do Ezequias, segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 20.
Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, verso 21. Deus respondendo a Ezequias, olha aí: por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Mais um exemplo bíblico de resposta de oração. Josafá, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, verso 31. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Livro de Esdras, resposta de oração de Esdras. Esdras 8, 23. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei. Estou falando, se o próprio Esdras, ele fala, tive vergonha. Quanta gente que tem vergonha de orar? Vamos lá. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E ele nos atendeu. Olha aí, mais um texto bíblico, mais uma resposta de oração. Lucas capítulo 1, verso 13, diz assim: mas o anjo do Senhor lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você dará a ele o nome de João. Último texto que faremos a leitura na noite de hoje, para aplicarmos essa conversa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus responde à oração da igreja primitiva, sabe? E aqui eu quero ir para o finalmente da nossa conversa de hoje com você, olhando os dois pontos que nós refletimos. Primeiro, a oração ela é ordenada, nós somos convocados a orar. Segundo, Deus responde oração, e tem vários exemplos de oração respondida na Bíblia, de grandes homens que buscaram a face de Deus em momentos difíceis, em momentos adversos, e Deus os respondeu. Eu não sei como você se encontra hoje. Eu sei que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu sei que você é uma pessoa de Deus. Eu sei que a sua oração, ela é uma oração que tem tanta importância quanto a minha oração, quanto a oração do pastor Carlos, do pastor Jonathan ou do William. A sua oração, a Bíblia diz, a oração do justo é poderosa. Então, aí vem a aplicação. Como é que as coisas estão na sua vida?
Estando bem ou não, a oração ela pode mudar tudo. Por isso eu li o primeiro texto com você, falando da história do Jacó. Jacó era alguém que estava com muita coisa resolvida do lado de fora, mas do lado de dentro não estava tão resolvido assim. Então Deus muda a história dele. Mas nós vimos outros tantos textos de pessoas que estavam com tudo resolvido do lado de dentro, mas o lado de fora estava precisando de uma intervenção divina. Seja por dentro ou seja por fora, Deus pode tocar em você, Deus pode mudar a sua história, sabe? Então agora, a partir desse momento, é fazer aí a sua lista de oração, é colocar em cada ponto, em cada questão, aquilo que você gostaria que acontecesse, e se apresente a Deus buscando. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Pastor, o meu casamento está mal. Ore a Deus e peça para Deus mudar o seu casamento. Pastor, eu preciso de clientes. Ore a Deus. E nós lemos textos que diziam assim, olha, orem e permaneçam em oração e perseverem em oração e não desistam de orar. Pastor, eu não estou bem de saúde. Ore a Deus. Pastor, eu estou com uma situação a resolver com tal pessoa. Ore a Deus. É importante você acreditar no poder da oração. É importante você acreditar que Deus vai te responder, tá bom? Então, hoje nós paramos por aqui. Amanhã, Deus permitindo, tudo dando certo, nós vamos conversar de duas questões. Primeiro, as respostas prometidas, ou seja, as promessas que nós temos em Cristo. Segundo, as causas de fracasso na oração. Por que tem oração que não é respondida? Porque tem pessoa que ora e não acontece nada. Então nós vamos conversar disso amanhã. Mas hoje, agora, eu quero te convidar a orar. Vamos orar? Pastor, como que eu oro? De pé, sentado, ajoelhado, deitado? Como que eu oro? Você ora prostrado diante de Deus. Se você pudesse se prostrar com o seu corpo, se ajoelhando, pode ser. Se você puder ficar em pé, pode ser. Se você preferir ficar sentado, pode ser. O importante é que aqui dentro, você esteja quebrantado diante de Deus. Tá bom? Vamos orar? Senhor amado, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas que estão conosco nesse momento. Eu oro por esse grupo de homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças e anciãos, ó Deus, que estão conosco nesse momento. Eu oro, Deus, porque a Tua palavra nos convida a orar. Nós lemos e vimos tantos exemplos de resposta de oração, ó Pai. Às vezes a pessoa está enfrentando um momento tão difícil e ela não sabe o que fazer, às vezes acaba fazendo a coisa errada. O texto que nós lemos em Tiago diz: está alguém sofrendo, ore. Se tem alguém sofrendo agora, que essa pessoa veja através da oração o sofrimento ir embora. Em nome de Jesus, alcança cada pessoa, cada casa, cada família, cada vida que está comigo orando nesse momento. Que se manifeste, ó Deus, o Teu poder para a glória, para a honra e louvor do Teu santo nome. Que assim seja. Amém? E graças a Deus.